Olá, pessoal, boa noite. Eu tava ajustando a minha conexão aqui, eu acho que vai dar certo. Mas se tiver algum probleminha, vocês vão me sinalizando. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de oração, mais um momento abençoado pelo Senhor. Se a minha conexão estiver falha, por favor, vão me sinalizando aqui, tá? Que agora eu entrei, tive que sair e voltei de novo. Mas que Deus abençoe esse nosso encontro. Estamos aqui para falar sobre a palavra do Senhor, né? Sobre esses ensinamentos que a Bíblia nos traz, que são aplicáveis ao nosso dia a dia, né? Ensinamentos de Deus mesmo para a nossa vida, que a gente possa crescer, né? Em conhecimento, crescer em abertura espiritual, em discernimento, em sabedoria, através da palavra do Senhor. Por isso é uma alegria, uma honra estar aqui toda terça-feira com vocês, porque quanto mais eu falo da palavra do Senhor, mais eu cresço, né? Mais me edifica também. Então é um caminho de mão dupla aí nessa jornada. A gente aprende e vai crescendo juntos. Tenho recebido enormes testemunhos maravilhosos de pessoas que têm sido impactadas pela palavra de Deus, e isso me deixa assim com o coração quentinho, quentinho mesmo, para a gente continuar nessa missão, que é a gente aprender, né, cada vez mais. Eu tenho pouco tempo de aprendizado até agora, vamos dizer assim, né, de caminhada, e eu vejo quanta coisa Deus já fez na nossa vida, na nossa casa, e como falar da palavra dele engrandecedora a cada nova semana, novas revelações. Então é uma delícia, é um prazer estar aqui com vocês. Amém? Vamos fazer agora o nosso momento de oração. Coloque nas mãos do Senhor todos os seus pedidos, todos os seus anseios, que Ele venha, né, ao nosso encontro trazer uma palavra de luz, uma palavra de esclarecimento, de direção para nós nessa noite aqui. Amém? Então vamos lá, feche seus olhos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, nós sabemos que o Senhor planejou essa noite, Pai. Que o Senhor já tinha esse dia, essa noite desenhado no seu calendário, no livro da vida, Pai, para cada um de nós. Nós que estamos aqui fomos escolhidos pelo Senhor para ouvir a Tua palavra, ouvir Sua mensagem, seu direcionamento, Pai. Nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor esteja presente nessa noite conosco, Pai. Abra os nossos corações, a nossa mente, para que a gente se abra em corpo, mente, alma, espírito, para o ensinamento do Senhor. Que o ensinamento do Senhor venha hoje ser como uma semente boa no nosso coração. Que o nosso coração seja a terra para receber essa semente, Pai. Uma terra boa, de fertilidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos na sua mão todos os nossos pedidos. O Senhor conhece o coração de cada um de nós que estamos aqui, todas as aflições, todos os desafios, as provações. O Senhor sabe o que está no coração de cada um de nós, Pai, a realidade de cada um de nós. E nós sabemos que o Senhor é um Pai amoroso, que vem ao encontro, não nos desampara. Nós sabemos também que não existe oração sem resposta, Pai. Por isso, nessa noite hoje, traga respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, nos traga direção para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos começar o estudo de hoje. A palavra de hoje, eu não sei se você já ouviu, né, esse dito popular. Eu até pesquisei para ver se era uma passagem da Bíblia de tão conhecido que é isso, né? Que fala assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Você já escutou isso? Se não escutou, eu vou repetir. Então, é um ditado popular, né, de sabedoria popular, que fala: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Por que desse dito popular, né, tão propagado aí entre as pessoas? Porque a gente vê na palavra do Senhor inúmeras pessoas, né, inúmeras almas que foram usadas pelo Senhor, que não necessariamente eram pessoas capacitadas, né, no sentido assim de que elas não tinham todos os recursos, nem todos tinham uma vida, né, de comunhão com o Senhor, uma vida reta, quando entraram na obra de Deus. E nós vamos estudar nessa noite a vida de uma dessas pessoas, que foi o apóstolo Paulo. Paulo foi uma pessoa grandiosa para a evangelização, né? Ele não conheceu Jesus, ele não estava entre os 12 discípulos, ele veio depois, né?
mas foi uma das pessoas mais usadas na Bíblia pelo Senhor, né, nesse Novo Testamento. Então a gente vai olhar para a história de Paulo refletindo que Paulo ele não era uma pessoa esperada, né? Se a gente for olhar pelos olhares humanos, ele não era uma pessoa assim que falasse, nossa, esse eu tenho certeza que ele vai caminhar na fé desde o início, desde pequeno eu vejo ele. Já viu aquela coisa assim, desde moleque esse menino era promissor, desde menina, né? Desde criança essa mulher, ela já era assim, uma pessoa diferenciada. Paulo não era essa pessoa. Entretanto, Paulo foi uma das pessoas mais utilizadas por Deus no Novo Testamento, como a gente pode ver. Dos 27 livros do Novo Testamento, 14 têm autoria do apóstolo Paulo. Então a gente vê uma pessoa muito utilizada. Então mais da metade dos livros do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Mas nem por isso ele era uma pessoa que você virasse e falasse assim, não, de cara eu tenho certeza que ele seria usado desde o início para a vida. E eu vou contar um pouquinho por isso. Antes de Paulo se converter para Deus, né, se converter, assumir o Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, Paulo era uma das pessoas que mais perseguiam os cristãos. Paulo era uma das pessoas que mais estavam à frente dessa perseguição aos cristãos da época. Então, só o simples fato, né, dos seguidores de Jesus, quando Jesus estava ali vivo e logo depois da morte de Jesus, só o simples fato de você falar que você acreditava em Jesus, isso já era motivo para você ser ameaçado de morte. Então, não era uma coisa assim, simplesmente de você ser excluído, de você ser negado da sociedade. Não, era uma coisa muito mais intensa. Era uma perseguição de vida mesmo. Uma dessas pessoas que foram perseguidas, um dos principais mártires depois da morte de Jesus, um dos primeiros que teve uma morte bem violenta, foi Estevão. E Estevão morreu aos pés de Paulo. Paulo consentiu com a morte de Estevão. Então pensa só, um dos maiores perseguidores dos cristãos na época, que inclusive deu consentimento à morte de Estevão, que foi um mártir de Jesus, foi escolhido por Deus para se tornar um dos maiores evangelizadores do Novo Testamento. Ele que foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu 14 livros. Então hoje a gente vai estudar sobre essa palavra de Paulo. E hoje de manhã, quando eu estava lendo a Bíblia, eu abri nessa passagem e me remeteu ao que a gente conversou na semana passada. Na semana passada, a gente leu um livro, se não me engano, de Romanos, que falava da importância da gente anunciar a nossa fé, de pronunciar que nós cremos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador com a nossa boca. A gente proferir essa palavra de fé, não apenas com a nossa boca, mas com a nossa vida, dando testemunho de que nós seguimos Jesus e que nós estamos dispostos a seguir esse caminho de santificação. O que é esse caminho de santificação? De estarmos dia a dia evoluindo como pessoas, buscando estar mais próximos do modelo de Jesus, seguindo os mandamentos, né, de Jesus, buscando uma vida reta nos caminhos que Deus nos colocou na palavra aqui para que a gente seguisse. Então, quando a gente olha esse ato de proferir, de falar, olha, eu assumo, eu sou uma seguidora de Jesus, né? A minha vida é consagrada a Deus, eu entendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, por meio dele que os meus pecados foram purificados na crucificação. Quando eu falo isso, eu estou assumindo a minha conversão a Cristo. Então, a minha conversão a Cristo. Eu não estou dizendo religião aqui, tá, gente? Eu estou falando no aspecto de ser cristão, de ser um seguidor de Jesus Cristo. E aí a gente vê como aconteceu esse momento de conversão na vida de Paulo. Como ele, em dado momento, inspirado pelo Espírito Santo, porque ninguém se converte, ninguém fala sobre Jesus se não estiver ungido pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia vai falar, né? Ninguém consegue falar sobre Jesus se não for por meio da inspiração do Espírito Santo. É ele que nos capacita
a ter essa confirmação da palavra na nossa vida, né? Essa confirmação da nossa fé, da nossa crença por meio de Cristo. Então a gente vai estudar hoje esse momento de conversão de uma pessoa que seguia os cristãos, que apedrejava, que mandava matar e tudo mais, para um dos homens mais utilizados na Bíblia por Deus. Se você está aqui há um tempo atrás eu conversei até, foi uma das lives que deu muitos comentários, recebi muitos testemunhos, que foi a respeito da vida de Barnabé, que foi uma pessoa muito usada por Deus. E aí no dia eu ainda falei, nossa, Barnabé, né, se você pudesse ser Barnabé na vida de alguém, ou seja, se você pudesse ser aquele facilitador da fé de alguém, da boa vontade, da bondade, da misericórdia, é um caminho que agrada muito ao Senhor. E uma das pessoas que foi um dos mentores de Barnabé foi Paulo, um que pegou na mão de Barnabé e foi instrumentalizar, né? Eles se instrumentalizaram, se apoiaram na fé. Então Paulo é uma das pessoas muito importantes, né? Uma das grandes pessoas importantes do Novo Testamento. Uma pessoa que não se dava nada e de repente foi muito utilizado. Então, pegando o gancho com o tema do nosso encontro hoje, né? Deus, ele não vai capacitar, ele não vai escolher simplesmente os capacitados. Ele vai pegar a pessoa que está ali disponível, que ele escolheu, e vai capacitar ele, né? Não importa o histórico que a pessoa tem, o que importa é a disponibilidade, é a busca e a entrega ao Espírito Santo de Deus, que ele vai fazer a obra, ele vai capacitar, possibilitando que inclusive uma pessoa como Paulo, um perseguidor de Cristo, se tornasse um dos homens mais usados na palavra. Então vamos lá, chega de delongas. Lá em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, a gente tem o capítulo 9. Eu vou contar um pouquinho da história, a gente vai ler, deixa eu ver. Bom, eu vou lendo e explico para vocês. A gente vai ler praticamente o capítulo todo. Fala assim: enquanto isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui, a outra. Eu fico com várias versões aqui em casa para eu falar com vocês. Não, é isso mesmo. A gente vai ler do 9 até o 9, do 1 ao 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Minha voz tá um pouquinho ruim, gente, porque eu tô no finalzinho de um resfriado, então tô meio fanhosinha, então não reparem se eu ficar meio gaguejando, tá? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Fala assim: enquanto isso, a conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte, olha só, os seguidores de Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Ele estava, então, com destino à cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Mas na estrada de Damasco, quando Paulo, né, chamado também de Saulo, já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Então ele estava, né, nesse caminho ali já, com essas cartas que poderiam matar, poderiam perseguir, dava toda a autoridade para ele para fazer a obra contra os seguidores de Jesus. E aí Deus, na sua infinita sabedoria, vira e fala e se manifesta, né? Mas na estrada de Damasco, quando Paulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Olha só, é o Espírito Santo que capacita a gente. Entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. É Paulo que está sabendo o que tem que fazer? Não. É Jesus que fala: eu sei o que tem que ser feito. Entre e ali dirão a você o que devem fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada.
Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Por algum tempo, Saulo ficou cego ao escutar a voz de Jesus. Então, eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Ele ficou em jejum. Eu fico imaginando, ele viu Jesus, depois ficou cego e aí nem conseguiu comer e beber, ele não deu conta. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu, aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo na cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele a fim de que ele pudesse ver de novo. Olha só que lindo. Paulo está ali, viu Jesus, ficou cego e teve uma visão. E aí Jesus vai, nessa visão ele teve a visão de um homem chamado Ananias. E aí Jesus vai, se manifesta para Ananias e fala, você vai até lá porque ele teve uma visão com você. Então, você vai fazer exatamente aquilo que eu te mando. E Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém e com os que creem no Senhor. Peraí, Senhor, você está me mandando lá fazer intercessão por uma pessoa que está perseguindo todo mundo? Que Deus é esse? Mas Deus já tinha a obra dele. Imagina só, Deus usou Paulo para que Paulo não usasse, os meios que ele tinha humanos contra os outros cristãos. Então ele vai e faz intercessão e ainda usa Paulo para resgatar todas as outras pessoas. E agora, e aí Ananias continua, e agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Jesus, o que é isso que você está me mandando fazer? Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e aos povos de Israel. E ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs a mão sobre Paulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. O Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Paulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Então olha só como é lindo, né? O Senhor vira para Ananias e falou assim, eu sei o que estão falando, eu sei tudo que ele já fez, mas eu escolhi ele para ser usado, na minha obra. Ele vai fazer. E eu mesmo vou mostrar para ele tudo o que ele precisa sofrer, eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então, o que a gente pode tirar desse texto aqui, pegando esse tema da live de hoje? Deus, ele sabe dos nossos passados, ele sabe de tudo, mas ele sabe também daquilo que nós, o nosso passado nem sempre é agradável, e na maioria das vezes não é agradável aos olhos de Deus, Nós somos humanos, erramos, tivemos as nossas falhas, os nossos tropeços, todos nós. Só que eu fico imaginando as duas visões, Ananias e Paulo. Ananias virando e falando assim, mas Senhor, é essa pessoa aqui, é essa mesmo que eu tenho que ir lá e fazer a intercessão para que ele seja convertido e receba o Espírito Santo? O Senhor vira e fala assim, é esse mesmo. E ao mesmo tempo, Saulo tendo essa visão de Jesus, o qual ele perseguia, mandava matar, mandava prender as pessoas que seguiam ele, Jesus aparecer, e eu fico pensando assim, Paulo deve ter olhado e falado, sou eu mesmo? É comigo que o Senhor está falando? O Senhor sabe tudo que eu fiz? Eu não sei se você já teve um sentimento de culpa, de ressentimento por uma coisa ruim que você tenha feito. Eu vivi uma experiência semelhante ontem. E tem um texto da Bíblia que fala, aquele mal que eu não quero é justamente aquele mal que eu faço. Todos nós estamos sujeitos a isso, A gente sabe o caminho,
mas vira e mexe a gente dá um tropeço. Eu tive um comportamento com a minha filha que não foi um comportamento que eu gostaria de ter tido. Na hora eu tinha ciência de que não era aquilo que eu tinha que fazer, mas mesmo assim aquele ímpeto me fez fazer. E depois que eu fiz, eu fiquei arrependida e eu fiquei olhando, falei, Jesus, pra que fazer um negócio desse? Pra que, né? Eu como mãe, já evoluí em várias coisas, eu sei que tem muito pra evoluir, mas assim, um erro tão... Todos nós cometemos erros, nós, pai e mãe, a gente tropeça mesmo, é ali que a gente paga a língua, né? Tudo que você fala assim, eu não faria isso, quando eu tiver filho, você vai fazer, você paga a língua e enfim, a gente vai melhorando, vai aprendendo. Mas quando eu li isso, eu fiquei me colocando no lugar de Saulo, eu falei, será que Saulo olhou, Saulo, né, e também chamado Paulo, olhou e falou assim, olha, eu não tenho um passado, Senhor, digno da tua obra. Eu não tenho, eu sou pecador. E eu fico imaginando aquele sentimento de culpa se tomou, né, ele em algum momento daquela trajetória. E aí eu fiquei pensando no meu sentimento de culpa de ontem. E aí eu falei assim, peraí, se eu ficar parado no meu sentimento de culpa, o caminho que eu vou cair provavelmente é um caminho de vítima. É aquele caminho assim, eu faço tudo errado, ó céus, ó vida, ó azar, eu não aprendo, eu já aprendi sobre isso e tô fazendo de novo. Só que se Paulo tivesse ficado nesse lugar da culpa, eu não sei se ele ficou em algum momento da vida dele, a gente não tá com ele aqui para saber, né? Mas se ele tivesse ficado, uma coisa é você sentir e conseguir sair. Outra coisa é quando você sente e permanece nesse lugar. Se Paulo tivesse ficado nesse lugar de culpa, falando assim, Senhor, eu não sou merecedor, eu já persegui tantas pessoas e tal, provavelmente Deus teria usado outra pessoa para se levantar para fazer a obra dele. Porque não somos, né, não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Então, se eu não levantar, alguém vai levantar e vai fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. Isso é fato, né? A gente não queira você pensar que você é único nas mãos de Deus, porque não, se você não fizer, ele vai ter que levantar outra coisa, porque a obra do Senhor não vai esperar. Então, eu fiquei pensando, se Paulo ficasse num lugar de culpa eterna, nossa, né, eu não fiz nada certo na minha vida e tudo mais, ele não viveria a graça e a bênção daquilo que Deus estava planejando para a vida dele. Daquilo que Deus escreveu para a vida dele e que muitas das pessoas, provavelmente a grande maioria, não imaginava ser possível acontecer na vida de Paulo. Depois daquilo, né, existe um Paulo antes da conversão, antes dele aceitar Jesus como Salvador, e aqui fala que ele foi batizado, então ele aceitou de livre e espontânea vontade Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele acreditou na veracidade do Senhor na vida dele, né? Ele acreditou que, peraí, é esse Deus mesmo, ele existe. Naquela época em que ele não tinha visto Jesus, né, vivo. Então, vamos pensar assim, não tinha convivido, né, como os discípulos conviveram. Então vamos pensar, se Paulo tivesse ficado nesse lugar de culpa, de ficar olhando para o passado dele e falar assim, não, eu não sou digno, não sou merecedor, ele não teria acesso a essa maravilha que foi a vida dele em prol da obra de Deus. Quantas vezes nós, como aconteceu comigo ontem, entramos nesse lugar de culpa, de arrependimento por uma atitude que a gente tenha feito, mas a gente só fica ali. A gente não dá um passo para frente como Paulo deu, que foi o passo de ser batizado, de aceitar essa nova vida, de virar e dar bola, né, dar a volta por cima, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos nessa. Se Paulo tivesse ficado ali, ele não teria recebido as bênçãos futuras, ele não teria sido usado como instrumento do Senhor. Mas será que nós, no nosso dia a dia, a gente está aceitando com humildade, reconhecer os nossos erros, mas levantar para fazer diferente a partir deles? Ou será que a gente está sentando sem ter a abertura do Senhor, porque a gente precisa ali, Ananias mandou, né? Ananias foi enviado para ser o intercessor na vida de Paulo ali. Será que nós estamos dando abertura para que outras pessoas, outras situações ou nós mesmos mostremos a nossa face doentia, pecaminosa, arrependida para Deus, para que Ele faça um renovo na nossa vida?
Até que ponto a gente está deixando Deus entrar e fazer a obra dele? Porque eu não sou digna de Deus, não sou merecedora do amor e do sacrifício do Senhor. Mas o Senhor morreu por nós. E quando ele fez isso, ele nos autorizou a quem crê e segue Jesus ser adotado por Deus como filhos dele. Nós deixamos o papel de criatura para sermos filho. Só que para a gente deixar esse papel de criatura para sermos filho, como eu disse na semana passada, o nosso coração, a nossa boca fala aquilo que nosso coração está cheio. Quando eu viro e falo, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu estou deixando de ser criatura para me tornar filho. Eu estou deixando de ser criatura para me tornar herdeiro. Eu não sou mais uma simples criação. Eu agora tenho o direito de ser reconhecida como filha do Senhor. Só que a gente só consegue fazer isso quando a gente abandona o nosso passado e decide. Há um processo aí de decisão. Porque na história de Paulo, o Senhor Jesus poderia ter aparecido como apareceu para ele. Poderia ter mostrado toda a sua glória, todo o seu impacto, porque só um Deus seria capaz de tirar a visão de Paulo daquela situação, daquela forma, mostrar a majestade dele, né? E mandar uma pessoa que confirmasse a visão. A confirmação nada mais é do que eu escuto um chamado do Senhor num determinado momento, e os chamados são diversos. Às vezes é uma passagem da Bíblia, às vezes é um louvor, uma pessoa, uma situação, e aí logo em seguida me acontece uma outra situação, ou me vem uma outra pessoa que confirma aquela passagem. Vou dar um exemplo da confirmação. Ontem eu estava chegando, como eu tô resfriada, eu estava com medo de ser Covid, né? Tava com receio, falei, eu preciso ter certeza. Eu ontem fui fazer um teste. Na hora que eu estava chegando na farmácia, o Rodrigo estava comigo, ele estava escutando uma pregação de uma pessoa que falava sobre a história de Estevão. Aí eu falei, olha, Estevão, eu sei, a morte de Estevão foi confirmada por Saulo, né? Foi consentida por Saulo, por Paulo. Aí o Rodrigo, nossa, eu falei, Aí, beleza, isso foi ontem. Aí hoje de manhã eu fui abrir minha Bíblia, eu falei, Senhor, me dá uma palavra para a live de hoje. Aí eu fui e abri o quê? Na conversão de Saulo. Então a palavra de hoje confirma aquela outra palavra que eu recebi ontem. Na nossa vida é assim. Só que eu preciso estar em intimidade com o Senhor e alerta aos sinais dele para essas confirmações. Então precisa haver um movimento de autorresponsabilidade, de escolha. Por isso a salvação ela é individual, porque não tem como eu virar para o Rodrigo, por exemplo, nesse exemplo, e falar, olha, tá vendo? É isso. Não tem como eu colocar a crença nele, a decisão de acreditar, reconhecer isso como uma confirmação do Senhor, é única, é dele. É igual aquela coisa, ninguém muda ninguém. Não adianta, é dele. Pode haver inúmeros estímulos, mas a pessoa só vai mudar, a pessoa só vai escolher, a pessoa só vai decidir por ela. Há um momento que chega uma hora H que ou vai ou racha, não tem jeito. E aí você pensa só, Paulo teve uma visão do Senhor, uma visão depois em sonho, uma visão física, né? Depois uma visão do Senhor que falou, vai vir um homem chamado Ananias. Depois vem Ananias, tem essa visão, então uma nova confirmação, e aí aparece para fazer a conversão de Paulo, não deixando dúvidas para Paulo de que aquele era o caminho do Senhor, de que aquele era uma ação do Senhor, né? Uma pessoa que ameaça, vai atrás e manda matar, é porque está muito convicta de que aquele não era o Deus. Então Deus precisava se mostrar ali para Paulo. Paulo precisava ter certeza absoluta. Então Deus se faz presente naquela história ali para não haver dúvida para Paulo. E aí quando Paulo se converte, uma nova vida se faz. E se ele fica preso no passado dele, em todas as culpas, se ele não arrepende, não limpa o próprio coração de tudo aquilo que ele já fez para aquilo que ele pode ser, um caminho não se abre. Quantas vezes nós estamos presos ao que nós fizemos, ao que aconteceu conosco, e aí a gente não consegue andar para frente, para uma nova vida, porque a gente está apegado àquela outra situação.
Se eu como mãe, pegando o exemplo da Júlia, como eu falei, né? Eu arrependi da atitude que eu tive com a minha filha. Não foi nada sério, assim, não foi nada grave de falar, nossa. Mas foi uma coisa dolorida pra mim como mãe. Porque eu não queria ter feito aquilo. Se eu ficar presa nessas amarras, se eu não me perdoar como mãe, como pessoa e decidir fazer diferente, não vai haver um renovo na minha vida. Porque eu vou estar sempre apegada nesse passado aqui, ó, que tá amarrado. Então, para Paulo ter tido um renovo e ser usado para o Senhor, ser capacitado pelo Senhor, porque na palavra fala, eu vou mostrar a Paulo tudo que ele vai passar para fazer a minha obra acontecer. Então, Deus está mostrando ali, o Senhor está falando, eu vou capacitar Paulo, Ananias, fica tranquilo, sou eu que vou capacitar, não é Paulo que vai fazer. Sou eu, Senhor, que vou fazer por meio de Paulo. Conosco é a mesma coisa. Deus está querendo nos usar, porque nós somos filhos agora, que cremos e falamos com todo o nosso coração que Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. Ele quer nos usar, mas vai depender da nossa disponibilidade. E nessa disponibilidade eu tenho que aprender a me perdoar. A perdoar e deixar para trás aquilo que já foi, para aquilo que eu posso vir a ser. Eu, Ana Cláudia, tive uma adolescência com princípios cristãos. Sim, meus pais me passaram muitos princípios, mas eu não tinha a visão cristã que eu tenho hoje. Então, se eu olhar o meu passado hoje com a visão que eu tenho hoje, o risco é eu me entristecer e ficar falando assim, nossa, eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo, não devia ter experimentado isso, não devia ter feito aquilo, não devia ter... Tá, eu não devia, mas naquela situação foi a capacidade intelectual, de maturidade e tudo mais que eu tinha. Bem como a Ana Cláudia mãe, a Ana Cláudia esposa, a Ana Cláudia, né, profissional, enfim, todas as nossas facetas. Só que existe uma possibilidade de renovo por meio de Cristo. Então, se eu vir e falar assim, Senhor... Tem uma frase que eu adoro, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Porque com Deus é assim, a gente assumindo a nossa vulnerabilidade, a gente assumindo a nossa necessidade do Senhor, Ele vem ao nosso encontro, porque Jesus já morreu por todos os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Independente da nossa, né, da nossa personalidade, aí todos nós escorregamos, todos nós falhamos, deixamos a desejar, mas nos colocarmos em posição de humildade e nos permitirmos ser usados pelo Senhor é uma coisa que engrandece muito a Deus. E é isso que eu fico imaginando na posição de Paulo. Você consegue imaginar? Você fez tudo aquilo que era inimaginável de se fazer contra tantas pessoas, inclusive com relação ao primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, depois da morte de Jesus, foi apedrejado até a morte. Paulo ali consentiu com aquilo e depois ser tido como uma das pessoas que mais evangelizou na Bíblia, no Novo Testamento, e que foi um dos percussores aí da Bíblia, no lado de Pedro e tantos outros. Então a gente fica pensando, será que nós estamos apegados com necessidade de nos perdoarmos as pessoas, perdoarmos o nosso passado e olharmos com disposição e abertura para um renovo do Espírito Santo na nossa vida? Se nós estivermos dispostos a isso, eu não tenho dúvida de que grandes coisas, grandes obras Deus vai fazer na nossa vida e por meio da nossa vida. Eu acredito que toda a prosperidade que chega na nossa vida não é só para nós, mas é que para que nossa prosperidade prospere a vida das outras pessoas. Então, se eu estou buscando prosperidade na minha vida, mas estou tentando ao mesmo tempo segurar o meu passado, segurar essas amarras, sem me perdoar, sem perdoar os outros, é impossível que essa prosperidade venha da mesma forma, porque eu estou amarrada. Então, nessa noite, o meu convite é que você visite o seu íntimo e veja quantas coisas precisam ser abertas, quantas coisas precisam ser perdoadas, liberadas. Aí você vai falar para mim assim, Ana, mas fizeram coisas comigo que é muito difícil perdoar. Eu sei que é difícil perdoar, não é uma coisa simples, porque foge do nosso senso de justiça. Mas o perdão é liberdade, é eu desejar
não mais carregar a dor e nem a pessoa que me feriu ou eu que feriu o outro. É virar e falar assim, não é por mim que eu estou liberando, mas é por Deus, porque Deus habita em mim. E se o Espírito Santo habita em nós, não há espaço, não deve haver espaço para sombra dentro de nós. Quais sombras dentro de você precisam ser visitadas? Eu falo por mim, uma das sombras que precisam ser visitadas no meu coração é muitas vezes o domínio próprio. É naquela hora, sabe aqueles 2 segundinhos que dá aquele estalo, você foge de um caminho de sabedoria, de um caminho... E eu peço para Deus, Senhor, me visita. E tantas outras coisas que, né, tá no íntimo nosso. Mas eu tô trazendo esse exemplo por essa reflexão que eu fiz a respeito desse sentimento de culpa. Então, quantos de nós estamos precisando liberar perdão pelos outros, pelas situações, por coisas que nos aconteceram e um auto-perdão também. Porque eu só me consigo colocar diante do Senhor se eu falar, Senhor zerou minha vida, zerou minha conta, eu tô aqui, eu sei que eu assumo, eu me arrependo. E o arrependimento, eu gosto muito de falar dessa palavra, um arrependimento é a metanoia, né, a tradução, que é uma mudança de mentalidade. Então eu me coloco diante do Senhor aberto para uma nova mudança, um renovo na minha vida por meio do Espírito Santo e da presença de Jesus na nossa vida. Amém? Então essa foi a palavra de hoje, espero que tenha feito sentido para você. E eu te convido agora a fechar os olhos para que a gente faça uma oração entregando a Deus todos os nossos pedidos mesmo, para que Ele faça a obra dele por meio da nossa vida. Deixa eu só ver se eu acho. Acho que foi em cima. Enfim, tava com uma mensagem aqui, mas acho que eu lembro logo de cor aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, obrigada por essa noite, Pai. Obrigada por todos os aprendizados. Obrigada pela chance, Pai, de sermos lavados pelos nossos pecados por meio do sangue de Cristo. Nós cremos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós cremos que o Senhor pode usar pessoas, pode usar situações, pode usar a nós, aos nossos familiares, mesmo nós que não tivemos uma boa trajetória até aqui, Pai. O Senhor é um Deus de impossível que pode transformar a qualquer um de nós. Talvez por isso, Pai, o Senhor fale para que a gente não julgue as pessoas, porque só o Senhor sabe aquilo que o Senhor tem escrito para cada um de nós. Que a gente não caia nesse lugar perigoso de julgar os nossos irmãos, de julgar aquelas pessoas que estão fazendo uma transformação na vida deles. Porque nós cremos que assim como Paulo foi transformado e tão usado, todos nós, Pai, podemos ser assim também. Nós entregamos na sua vida, Pai, a vida das nossas famílias, a nossa e dos nossos familiares. Que o Senhor possa ungir com o Espírito Santo para que todos nós usufruamos dessa nova oportunidade, desse renovo, Pai. Visita agora os nossos pais, visita os nossos irmãos, tios, avós, todos aqueles que nós sentimos no coração que precisam também desse renovo, Pai. Que a gente receba essa unção de renovo, que o Senhor visite nesse momento, Pai, o coração de cada um de nós, nos mostrando quais são os aspectos que precisam ser renovados. Que o Senhor venha ao nosso encontro nos ajudando a nos auto-perdoarmos e perdoarmos também as pessoas que nos fizeram qualquer coisa. Que nós possamos pedir perdão do nosso coração, do fundo do nosso coração, por todos os nossos erros, pelas nossas falhas, das quais a gente tem consciência e até das que a gente não tem consciência, Pai. O Senhor nos conhece a fundo, o Senhor conhece toda a nossa essência, a nossa alma, e nós cremos que o Senhor pode fazer o impossível nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa nos usar como instrumento, que toda prosperidade que chegue na nossa vida signifique prosperidade também na vida dos outros, Pai. Que tudo aquilo que chega até nós possa ser refletido como bênção na vida das outras pessoas, da forma como o Senhor deseja, Pai. Nós consagramos a Ti o nosso lar, a nossa saúde, os nossos familiares, Pai. O nosso sustento material, o nosso sustento espiritual, Pai. Que o Senhor esteja presente em todos os momentos, em todas as esferas da nossa vida, Pai. Orientando a nossa vida, orientando a nossa caminhada, Pai.
Que o Senhor possa abençoar a nossa saúde, Pai. E vá ao encontro agora, Pai, das necessidades de cada um de nós. Tira esse espírito de depressão, esse espírito de tristeza do coração de tantas pessoas que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa fazer um renovo de tudo aquilo que já não é mais para aquilo que pode ser, devido ao seu olhar, à sua promessa, Pai, os seus propósitos na nossa vida. Que o Senhor venha fazer essa transformação em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe esse renovo, que a gente possa a cada novo dia ser renovados pelo Espírito Santo. Peça perdão a Deus pelos erros que você tem consciência, entregue nas mãos dele, que ele vai te acolher e vai te renovar. E que nós possamos ser usados como Paulo, independente do nosso passado, independente dos dias que se foram, mas olhando para frente, nas promessas de Deus e no caminho de santificação para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Ó, semana que vem, meu aniversário na segunda-feira, né? Então a live vai ser bem especial. Segundo dia, né? Dos 36. Olha só que bênção, viu? Semana que vem estamos juntos, em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande. Fiquem com Deus, gente.